Hello, sejam bem-vindos ao Sem Censuras, aquele programa que veio para desmistificar certas e determinadas situações que você lá em casa muitas das vezes quer falar, mas por vergonha, por receio, prefere não comentar. E hoje nós temos aqui um tema bastante pertinente, que é o preconceito linguístico. Preconceito linguístico é aquilo que as pessoas fazem lá em casa. Bullying, que gozam uns com os outros, pela maneira de falar, que fala errado, com uma certa dicção diferente. E para isso eu trago aqui, e tenho aqui comigo, duas figuras que vão desmistificar e desconstruir um pouquinho desse preconceito. Eu tenho comigo o Manuel Ngunza, que é professor de língua portuguesa e jornalista. Muito obrigado pelo convite. E tenho comigo o Sr. Elásio Domingos, que é estudante de comunicação e agente. Estou certa? Correto. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Eu vou fazer uma pergunta que vai ser para os dois. Eu queria que vocês definissem e dissessem o que é o preconceito linguístico. Bem, de forma muito prática, aquilo que é os conceitos, preconceito linguístico vai ser a discriminação social sobre certos indivíduos que têm uma maneira diferente de se comunicar, tanto na oralidade como na escrita, daquilo que é a norma padrão. Ou seja, temos uma gramática que regula as expressões numa determinada língua. Certos indivíduos que não compactuam de forma oral ou escrita com essas normas, diante de outros indivíduos que entendem ser o correto, falar assim, escrever assim, podemos estar diante do preconceito linguístico, a forma como nós julgamos essas pessoas. Olha, segundo o linguista e escritor brasileiro Marcos Bagno, que tem um livro que ele publicou em 1999 e já está nesta altura na sua 56ª edição, 56 edições. Este livro intitulado Preconceito Linguístico traz justamente este conceito que o meu companheiro apresentou, que é uma discriminação social, onde julgamos uma pessoa pela simples situação de apresentar algumas dificuldades na comunicação, que pode ser na perspectiva oral como na perspectiva escrita, e aqui julga-se sendo como o errado, ou seja, há uma métrica, parece que existe, mas se formos do ponto de vista de um linguista falando, que não existe um erro, na verdade existe um desvio à norma. Só que estes cenários que são verificados na comunicação, tanto na perspectiva oral, que é mais frequente, como na perspectiva escrita, têm vários fatores, têm várias explicações. Vamos começar a ver desde os próprios fatores regionais, se me permitir, sim, os fatores biológicos, fatores sociais e até os próprios fatores culturais também que acabam por interferir. Daí que depois os linguistas, quando antes estavam a trazer uma perspectiva purista, não é? Eles começaram a perceber que estava-se a caminhar para um cenário que não era de ponte, porque a língua deve ser vista como uma ponte que liga as pessoas. Aliás, a língua é um instrumento que permite, neste processo nosso de socialização, que consigamos estabelecer e contrair relações. Mas este processo que é feito por intermédio da língua passou, infelizmente, a excluir determinadas pessoas por algumas razões de apresentarem características que passam a ser julgadas como não sendo corretas, como sendo desviantes à norma. E aí começa este conflito que... Então podemos dizer que essas características, esses desvios e esses preconceitos, pode-se considerar que sejam de uma forma ou de outra como sendo de tribalistas? Eu por acaso não iria dizer que sim, tribalismo, né? Não diria, porque tem perspectivas diferentes, não é? O tribalismo poderíamos aqui falar na perspectiva de regiões ou digamos, de tribos.
O que não é muito... Quando nós falamos nós aqui no programa, principalmente quando nós nos referimos a tribalismo, não é supostamente falar de tribo do jeito que é. Tribos, por exemplo, por exemplo, tem agora os kuduristas. Tem agora uma tribo, eu digo que é a tribo dos kuduristas porque eles têm uma maneira de ser, de falar. Mas a própria língua lhes dá o espaço que é chamado de, digamos... Não, mas é assim, geralmente as pessoas associam mesmo a isso a tribos. É tribo, por exemplo, dos kuduristas, tribo dos funkeiros, são tribos, são pequenas tribos, são tribos deles. Que eles, a maneira de vestir, de se comunicar são diferentes. Eles, aliás, fazem questão de se definirem por esses modismos. A própria gramática acaba por colocar em um determinado lugar estes indivíduos, ou seja, por isso que nós temos níveis de linguagens. Nós temos, por exemplo, a gíria, que é diferente do calão. Não gosto muito da definição do calão, porque é apresentada pelo calão. Qual é a diferença da gíria e do calão? Boas. A gíria, que é um nível de linguagem utilizada por indivíduos de uma determinada especialidade, uma área profissional, por exemplo. O calão, segundo os gramáticos, entendem como aquela língua falada por indivíduos marginais, aqueles indivíduos que não estudaram, e é aqui onde estamos a falar do próprio o calão. A gíria, poderemos aqui citar, por exemplo, a linguagem jornalística tem um pendor diferente, a linguagem bancária tem um pendor diferente, e também, que podemos chamar também como a língua ou vocábulo especializado, né? Ou seja, o léxico especializado, de especialidade. Tem essa componente. Mas a grande preocupação é muitas vezes não sabermos contextualizar, porque o ser humano tem aquele cenário que é mais querendo explicar uma determinada coisa ou alguma coisa que queira explicar, ele procura a palavra capaz de transmitir o que lhe vai à alma. E nessa tentativa, provavelmente, talvez, a nível digamos, da linguagem familiar ou popular ou a própria gíria, não existe uma palavra capaz de expressar o que lhe vai à alma. Ele vai fazer recurso a um outro nível. Ora, a grande dificuldade muitas vezes é contextualizar em que momento ou em que lugar é que esta pessoa está a falar. E julga-se já automaticamente a pessoa quando se deveria ter um cuidado. Por isso é que eu disse, os linguistas, se antes definiam um erro, hoje mudaram de linguagem, dizem, eles desviam a norma. Mas eu penso que deveríamos trazer aqui a maior causa da questão do preconceito linguístico. Este fenômeno começou desde o princípio de que as pessoas começaram a ter a ideia de que existe o correto e o errado. O certo e o errado. Exatamente, da forma de se comunicar. Mas algumas pessoas esquecem que a forma de um indivíduo se comunicar tem muito a ver de onde ele vem, claro, a educação, exato, a cultura em si. Se me permitem, eu acho que nós aqui, mesmo aqui em Angola, nós podemos dizer que temos várias formas, porque, por exemplo, nota-se logo, por exemplo, quando é uma pessoa do Sul a falar. Exatamente. Tem um sotaque diferente, uma pronúncia diferente. Exatamente. Por exemplo, aqui nós para Luanda, o não é mesmo não. O não é mesmo não. Já outros, eles pronunciam não em forma de nu. Sim. Já os nossos irmãos lá de Cabinda, do Zaire, não duplicam o R. Não. O arroz sai arroz. Temos que abrir exceções. Não podemos aplicar, vendo que todo indivíduo que nasce, por exemplo, em Cabinda, acarreta estes fenómenos. De uma forma geral. Não é de uma forma... É uma forma pontual. Exatamente. Nem toda a gente que nasce, eu vivi em Cabinda e eu sei que perfeitamente que tem muito boa gente que não... por exemplo, onde têm que pôr os R's tiram e onde devem pôr, onde devem tirar, põem. Eu chamo Vitória, eles chamavam Vitória. Por exemplo, farol, eles diziam farol. Exatamente. Então, é por aí, mas não são todos, atenção. Agora, é importante as pessoas terem um conhecimento das variantes linguísticas para poderem compreender e saberem lidar com esta questão do preconceito linguístico. Por que ele fala assim? De onde ele vem? Sim. São questões muito importantes para você perceber porque que o indivíduo se comunica de outra forma. Agora, uma outra questão que se tem de passar com o preconceito linguístico é que a pessoa não estudou.
a pessoa não sabe. Sim. E muitas das vezes é diferente. Gostaria de trazer aqui um exemplo muito prático do nosso deputado Makuta Nkondo. Academicamente é alguém muito culta. Sim. Entretanto, ainda dá alguns erros de pronúncia. A sua dicção não é conforme a norma padrão. Esperam. Exatamente, mas não faz dele um analfabeto, por exemplo. Claro. É isso que as pessoas devem perceber. Pela forma de eu pronunciar determinadas palavras, não significa que seja analfabeto e não tenha conhecimento. É assim, geralmente as pessoas, quando o indivíduo se pronuncia melhor que os outros dentro do grupo, da comunidade, da tribo, wherever, tem a tendência de fazer bullying com os outros, de se achar superior. Vocês acham que isso é correto? Correto não é, mas é o cenário que tem acontecido. Normalmente as pessoas que entendem que dominam melhor a língua em relação às outras colocam-se quase numa posição de superioridade. Tanto é que esta ideia do preconceito linguístico também tem que ver com esta questão da hierarquia. Quem domina é superior, aquele que não domina é sempre quase que inferior, ou seja, mas há uma discriminação. Mas situações em que o dominante falava melhor do que o dominador? Sim, este é o cenário, mas nós estamos a tentar aqui desconstruir o que a gente vê, ouve e lê, não é? Como dizia a Sofia de Melo Brain, só para aqui citar a expressão que não é minha. Então, o indivíduo que domina a língua, ele entende como o dono, o patrão, o superior, digamos, o esclarecido, o estudioso, e aquele que não domina é aquele que está embaixo sempre da hierarquia. É pisoteado, é ostracizado muitas vezes e sofre muitas vezes exclusão em termos de acesso a determinados direitos, em termos de igualdade, porque não, é que ele fala mal, tem uma língua assim meio pesada, a língua é assim, e este indivíduo não podemos admiti-lo para este cargo. Quando é um direito ao acesso ao trabalho. Até social, não tem, tipo, não tem nível, não tem para isso aí comigo. Estaríamos já entrando na questão das consequências desse preconceito linguístico, que é a exclusão, efetivamente, a postos de trabalho, a grupos sociais, por exemplo. Depois, nós em Angola temos uma grande desvantagem, na medida em que temos um grave problema de ensino das línguas, especificamente da própria língua portuguesa. Eu até costumo dizer que em Angola não se estuda português e tampouco se ensina português. Aquilo é espécie de termos alguns indivíduos que funcionaram como se fossem depósitos, que colocaram neles este português que é do Brasil e de Portugal, mas que não compreenderam exatamente, nem conseguem desmistificar ou materializar isto, e vão depois para as turmas angolanas onde estão os falantes, os estudantes angolanos, também despejam o mesmo conteúdo e não conseguem desconstruir, ou seja, é espécie de reprodutores de conteúdos que a gente não domina, não sabemos mais ou menos do que se trata, no caso. Não é? Tanto Portugal como o Brasil, porque nós em Angola, quando eu falo que não se ensina português... Mas identificamos-nos mais com o português de Portugal, que supostamente é o português correto. Hipotético. E é mesmo supostamente, porque a gramática diz que não traz aqui uma questão comparativa e elege qual é o português adequado. É que os falantes dos países têm a sua forma peculiar de se comunicar, e nenhuma língua, nenhuma forma é superior à outra, a questão que estamos a trazer aqui. Agora, se me deixar só terminar o que eu estava a dizer. Então reparemos o que é que acontece nas nossas escolas. E em tempos perguntaram-me se o português que eu falo tem a marca do português de Angola. Eu perguntei onde é que se ensinava este português, porque eu queria aprender. Eu nasci no mato, cresci no mato, de onde eu venho, e nas escolas em que eu passei, em que eu me formei, nunca vi este português de Angola. Estudei com duas gramáticas, uma gramática brasileira, em que eu tinha que imitar ou reproduzir o brasileiro que estava lá, e depois tinha outra gramática, que é a gramática portuguesa, de um autor português, que está lá o português, do qual eu também tenho que reproduzir na sala. Reparemos agora, estamos com um grande problema. Se Portugal e Brasil já estão a usar o mesmo acordo ortográfico que entra em vigor em 2012, nós, até o momento, nós estamos a usar o de 1945, que é o acordo ortográfico ainda que nós usamos. Reparemos, naquele momento, nós não tínhamos um país independente e tampouco fomos capazes de participar na concepção do próprio acordo ortográfico, que começa a discussão nos anos de 1911.
quando se começou logo as discussões dos acordos ortográficos. Nós não participamos, não levamos lá as nossas marcas. Hoje, por exemplo, fala-se que temos uma faculdade, ex-faculdade de letras, agora faculdade de humanidades, mas que não tem condições para formar linguistas. Porquê? Porque reparemos que nem laboratório tem. O laboratório por quê? Porque seria um instrumento não é para... a primeira nem será a última das nossas faculdades. Que não tenham condições de... Não, mas neste quesito do ensino da língua preocupa. É importante. Porque não conseguimos fazer uma transcrição fonética Não é só do na língua português. portuguesa, o nosso ensino está todo... Qualquer língua, mesmo as línguas, déficit. e essas próprias faculdades têm outras línguas também, as chamadas literaturas africanas, em línguas africanas ou línguas de Angola. E para se termos um ensino, digamos, que cumpra os princípios científicos, esse instrumento era importante. Como é que eu vou ficar a saber que o indivíduo que vive em Luanda, né, por exemplo, no Kazenga, ao pronunciar a goiaba, dobra ou não a palavra, ao pronunciar o nome Vitória, se carrega o R ou não carrega? Como é que eu vou conseguir identificar estes fenómenos, tanto de queda como de supressão ou de adição? Eu vou conseguir fazer esse trabalho fruto deste instrumento que nós não temos. Claro. Por isso é que nós estamos como estamos. Porque se se formos analisar a nossa juventude, é deficiente em termos linguísticos, completa e absolutamente. Exatamente. E esta deficiência vai fazendo com que dia após dias vão surgindo novos vocábulos idênticos do português angolano. Que a nova febre do não estragou, por exemplo. Português de um falante não estragou. Por exemplo, são vocábulos que vão surgindo no dia a dia do angolano, por não ter uma base, no caso, sólida, de acordo com a norma, então vai se criando... Quer dizer, o surgimento de novos termos é normal e poderia acontecer, e é necessário que aconteça isto para que a língua possa gerar palavras novas, e aliás, por isso é que nós temos os chamados arcaísmos. O que é preocupante não é o surgimento de novas terminologias ou de novas normas. O que é preocupante é as pessoas desvirtualizarem o que já existe, supostamente corrente e que existe. Há uma explicação que o gramático português António Borregana nos traz com relação a estes fenómenos. Um deles que é a lei ou o princípio do menor esforço. As pessoas, segundo este gramático, tendem a pronunciar uma palavra de acordo com a sua capacidade. Por isso que em Angola nós temos aquela, quando alguém diz uma palavra maldita e alguém lhe corrige, ele diz, não, mas entendeste? Sim. Exatamente. As pessoas tendem a pronunciar... É a lei do menor esforço, exatamente. Absolutamente. É a lei do menor esforço, em que mesmo na escrita hoje as pessoas dizem, não, esse é o meu T, esse é o meu A, esse é o meu B, mas o senhor não inventou nem A nem T. Mas por não conseguir representar graficamente este A, esse T, conforme ele é, então ele logo diz que não, esse é o meu T. Eu até já ouvi essa expressão, cada aleijado com o seu jeito. Exatamente. Uma outra questão que eu gostaria também de trazer aqui à tona, que é a questão dos níveis de linguagem, que é muito importante na comunicação no dia a dia. Ou seja, o indivíduo deve se posicionar em determinado momento, poder perceber em que tipo de linguagem ele deve adotar para esse contexto. Por isso que... Tem que se adequar, não é? Tem que se adequar ao momento, ao contexto, por exemplo. E são dois contextos, o contexto situacional e referencial. Exatamente. Eu não vou usar numa situação normal a expressão ai minha vaida, por exemplo. O que vem aí é uma estranheza dos presentes e vai passar precisamente um julgamento sobre mim. Quem é este? Por que é que ele fala assim? Não estou errado em pronunciar isso, mas é o momento em que filo. É o momento. Mas acontece que as pessoas não conseguem destrinchar isso. Exatamente. O ai minha vaida, ou sei lá o que, uma feliz aniversário, que também tem uma forma, música. Como é que é? E também tem isso. Que as pessoas estão a utilizar isso no seu dia a dia. Em todo o contexto, sim. É recorrente, é como exatamente. Se fosse a língua oficial. Eu acho que estão a querer que seja. Teremos uma outra língua oficial derivada ou do calão ou da gíria. Eu acho que sim. Então é importante termos esse cuidado para não cairmos sempre no preconceito. O que nós podemos fazer, o que é que se tem que fazer, que é para evitar-se esses desvios linguísticos recorrentes em certos e determinados sítios, nomeadamente em instituições
profissionais. Naquilo que eu estava a dizer sobre o Mas António desculpa, Borregano. eu já nem vou pelo ai minha vaida, ou sei lá como é que se pronuncia isso. Eu vou mais pelo, como é que eu posso dizer, a maneira mesmo de pronunciar, em vez de pronunciarem corretamente, porque tem uma palavra que eu tenho pânico dela, que todas as meninas utilizam essa linguajar, mas na maior naturalidade. É minha irmã. Já não é minha irmã, as pessoas não pronunciam corretamente as palavras, porque é mesmo preguiça mental, amor, vão suprindo algumas palavras, algumas letras de É que daqui a bocado isto vai estar completamente descontrolado, né? É a questão da contextualização No que eu estava a tentar, por exemplo, aqui trazer a teoria de António Borregano, porque é um gramático que nós consumimos bastante em Angola. Há um outro princípio que ele chama o princípio da lenta evolução. As pessoas, segundo este gramático, tendem a pronunciar aquela palavra dando ela como certa, ou seja, como se fosse o correto ou o certo, quando na verdade não é. Eu recordo uma das vezes que eu vinha de uma entrevista e um indivíduo que estava a acompanhar, que conhecia-me por acaso, e vinha com a intenção de me elogiar, hipoteticamente, mas usou uma palavra que ele desconheceu o significado e disse: o senhor é tão buçal, eu gosto muito de ouvir. E quando eu disse: calma, buçal, eu não sabia o que significava. Ouviu simplesmente alguém a usar esta palavra e quando ele disse: não, olha, buçal significa grosseiro, significa estúpido. E disse: não, na verdade eu queria elogiar. Eu disse: pronto. E é este problema de muitas vezes as pessoas... E ainda bem que tocou neste assunto, porque tem uma outra coisa que é extremamente importante, e eu, aproveitando a vossa presença aqui, eu queria que me desconstruíssem, que fizessem entender o nosso público que está lá em casa a assistir-nos. Esta moda que virou literalmente uma moda, da palavra ignorante. Fulano, estás muito ignorante. Eles, quando se referem a que estás muito ignorante, não é ignorante no verdadeiro no sentido literal da palavra. Exatamente. É ignorante. Eu, sinceramente, eu não sei como explicar isso, porque eles não vão o que é da questão. É a questão do exemplo que o meu colega acabou de dar. As pessoas, infelizmente, usam determinadas palavras sinónimos sem conhecerem o verdadeiro significado. E usam este termo como se fosse algo... Eu acho que eles, quando se referem à ignorância, Vitória. Essa ignorância a quem eles se referem, Vitória. Eu creio que devem estar a falar de ser talvez cínico, armado, altivo. Então, para eles, isso é uma pessoa o tal ignorante. ser ignorante. Eles desconhecem que realmente a palavra ignorante é uma pessoa... Que desconhece uma determinada coisa. Determinada coisa. É uma pessoa, digamos que... Nós temos dois tipos de linguagens. Temos a linguagem denotativa, que é aquela em que as palavras nos vão transmitir a mensagem de acordo com o sentido literal que elas têm. E temos a linguagem conotativa, que é o inverso, em que as palavras nos dizem uma coisa no sentido literal, mas tem uma mensagem subentendida. E olhando para a nossa comunicação, particularmente da Angola, em que as pessoas muitas vezes usam estes termos ou determinadas palavras, mas que não querem transmitir a mensagem de acordo com o significado literal que esta palavra tem prescrita no dicionário, mas tem um outro objetivo, tem uma outra ideia que quer transmitir. E nesta palavra particularmente, muitas vezes a interpretação que se pode fazer é que esta pessoa não cede aos caprichos de outras pessoas, aquelas que solicitam. Repara que há uma fábula que é muito interessante, que depois vou contar resumidamente. O que as pessoas às vezes fazem? Se lhe for pedir alguma coisa, a pessoa automaticamente não vai com a ideia de pedir, é como se fosse já uma ordem. Sim. E se não der, vêm estes termos de desdenhar. E as mulheres sofrem mais. Quando os rapazes, desculpa dizer isto para os rapazes, quando chamam uma mulher e ela não aceita, começa logo: também ela é feia, também ela vão surgindo estes... Está ignorante. Está ignorante, está a se achar, e ainda vem outra expressão. Está a ignorar a água, vai tomar banho com o quê, né? Vêm essas expressões todas. Mas, na verdade, as pessoas querem transmitir uma mensagem,
não de acordo com o significado literal. A minha grande preocupação é o desconhecimento, muitas vezes, dos significados destas palavras. As pessoas usam porque ouviram as outras a usarem também. Sim. Aqui está o sentido A palavra do é bonita, soa bem. Exatamente, soa ouvir. bem. Às vezes mal ouviu a própria palavra, mas também vai tentar reproduzir. Daí que é o provérbio que encontra um conto, aumenta sempre um ponto. E é aqui onde vem essa teoria de António Borregana, digamos, do princípio da lenta evolução. Ou seja, as pessoas vão seguindo essa moda, vão seguindo estas expressões, Mas usando. o pior é que viraliza mesmo. Viraliza, porque são E muitos. depois caem no ridículo de muitas vezes empregar este termo e, obviamente, saem com esse rótulo de conotação. Lázio, Sim. o que fazer para acabar com esse tipo de... Preconceito linguístico. Sim. Eu entendo como solução-chave a compreensão da variedade linguística. Ou seja, o nosso mosaico linguístico é muito variável. Tu vais para uma província, o falar deles difere de uma outra. O importante é sabermos que existe sim um único idioma, entretanto, várias formas de se comunicar. Onde o mais importante é passar a mensagem. Dicções, intuações. Fica Nós de temos parte. aqui, inclusive, uma província, se não me engano, que fala assim como se estivesse a cantar. São Exatamente. duas. O quase Namíbia, que por exemplo, intuação terminam musical. sempre com I. Falar e andar e comer e ouvir. E se for para o IS, sabe como é que vai ser cumprimentada, Vitória? Bom dia, com um aberto. Sim, sim. Então é importante compreender essas variações linguísticas. É própria da língua, é própria do idioma. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui é a forma como nós, como eu digo, nós angolanos, temos gozado com os nossos irmãos moçambicanos, a forma como eles falam. Muitos de nós não percebem a causa, porque a variação que acontece desta maneira para eles se pronunciarem da forma como se pronunciam. Então, a compreensão desses fatores todos é muito importante para não se cair num preconceito e julgamento da própria pessoa. Há uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas, que eu não tenho plural. Eu tenho um ser singular, só um ser. E tenho características que me distinguem, me fazem ser diferente. Não, digamos, no sentido de ser melhor ou superior do outro ou não. Mas é uma coisa que é verdade. Eu sou um ser diferente. E a nível de línguas, por mais que nós tenhamos uma língua como dada a língua padrão, nunca vamos ter uniformidade. Uniformidade, sim. Porque nós não somos homogéneos, somos heterogéneos, tanto na perspectiva geográfica como na perspectiva biológica. E estes fatores, e os fatores sociais, e os fatores culturais, acabam por interferir. Há um escritor que já não me lembro o nome Olha, dele, mas só, desculpa cortar o raciocínio, mas já estamos de regresso. Vamos para um curtinho intervalo. Não saia daí com uma pipoca, uma quiçangua. Já estamos de regresso. É um vupt-vapt. Estamos de regresso e, para concluir o raciocínio aqui dos nossos convidados, eu gostaria que vocês me explicassem, por exemplo, você tem uma dicção que não é normal, principalmente nos nossos dias de hoje. Falam português correto, como se diz, na gíria, né? Português correto, fala bem falante e tal. Por acaso também já sofreu discriminação, bullying, por se expressar tão bem assim? é frequente. Porque não é só as pessoas que falam mal. Supostamente mal. Sim. E sabe o que é que às vezes deixa mais as pessoas perplexas? É o facto de quando eu digo que nasci no mato de verdade, tá? Mato mesmo de mato, não é uma... Defina mato. É o matagal. Um Não, eu espaço sei, mas em que virgem. província? A quantos quilómetros fora da cidade? O nome do mato onde nasceu, Onde vem, por cresceu. exemplo. Pois, onde eu nasci é no IS, mas não na cidade, no município de Negás. Eu nasci numa aldeia que chama-se Dimuca, que é um bairro. Ok. Onde eu tive a minha primeira profissão como camponês, e o meu primeiro perfume foi digamos, o orvalho e o cheiro da terra molhada. Que bom. Mas hoje tenho
esta graça das pessoas às vezes olharem para mim e dizem, falas tão bem o português e dá um gosto de ouvir, mas eu nasci no mato. Mas atenção, que antigamente os nossos pais, os nossos avós, bisavós, eu lembro-me que os meus avós, meu avô era mestre de cerimónia do carnaval, era sapateiro, eu pertenço à família Bravo, e o meu avô, e eles são exímios em falar o português com uma dicção fantástica. A questão da influência colonial. O facto de estarem a 30 km ou 40 km fora de Malange não influenciava na dicção deles. Eu acredito que se o meu avô José Bravo estivesse aqui ou se atendesse o telefone, muitas das pessoas iriam se espantar ou vê-lo pessoalmente, porque a priori iriam pensar que estariam a falar com um sujeito branco ou que viveu na Europa ou coisa assim. Mas aí já há muitos fatores, por exemplo, a educação do ontem, não é de hoje, e a presença colonial também influenciou muito na forma como os mais velhos falavam. Sim, porque era imperativo falar o português e não, aliás, outras línguas. Eles faziam questão, não era? Eu acho que para eles era um desprimor, era falta de educação, falarem mal, expressarem-se mal. E hoje parece-me que é uma questão de vaidade, as pessoas falarem mal. Agora, uma outra questão que eu gostaria de completar esta, que é a diversidade de comunicar dentro de um idioma. Não é só para a nossa realidade em Angola. Isso também podemos verificar em Portugal. Há regiões onde o vinho é vinho, onde a alma é alma. É próprio da língua, é próprio do idioma. Mesmo, dependendo da região. Eu acho que é eu acho que é na Ilha da Madeira ou nos Açores. Os Açores. Que muita gente de Lisboa, por exemplo, ou do Porto, não entende o que eles falam. Exatamente. Então é próprio da língua, é próprio dos falantes. Sim. Então, naquilo que são as contribuições para resolvermos estes problemas, para nos entendermos melhor, a primeira coisa que temos que reconhecer é o seguinte: nós temos particularidades, temos os fatores biológicos, os fatores regionais, mas isto não dá-nos o direito de excluir ou negar o outro. O outro é importante que exista. Depois, há também os fatores, eu acho que a própria escola também deve ser responsabilizada neste sentido, porque não se compreende. O próprio professor em sala de aula fala mal, com todo o respeito que eu tenho pelos professores, ouve o aluno... Mas o professor hoje em dia não é modelo daquilo que hoje deixaram de ser. Aliás, eu não sei se vocês se recordam, eu acho que foi nos anos 80, não é? Que estavam a implementar a tal língua veicular, que eu acho que era uma forma que eles encontraram para driblar essa forma incorreta de se falar o português, certo? Sim, sim. Pois, no que eu estava a elencar, o ensino da língua e da literatura também será um elemento importante para ajudar as pessoas a terem um pouco de mais vocabulário, a aumentarem os seus léxicos, digamos assim, que isto é bastante importante, porque muitas vezes as pessoas são tão paupérrimas em vocabulário, então não dá muita volta, né? Não tem muito que pensar, tem poucas palavras, então aquilo aparece logo, e como ela pensa que a palavra não tem identidade, quando a palavra tem uma identidade, como dizia Sandra Duarte, não é? Se deslocares ela da sua identidade, deves assumir a responsabilidade de fazer entender a outra pessoa o que queres dizer, sob pena de depois incorrer a uma situação desagradável. Então, a questão do ensino das línguas, que se chama das línguas oficiais, é muito importante. Mais do que isto, é importante que se formem professores de qualidade. E não estamos a falar apenas professores, por exemplo, de línguas, mas que os professores todos, pelo menos, devam ter uma preocupação com uma fluidez, com uma riqueza vocabular, pelo menos dos seus estudantes. Quando não tivermos isto em consideração, vamos começar a ver, ou seja, o professor de língua portuguesa que aparece como o agente regulador de trânsito, e quando não está, todo mundo anda conforme entender. Então, se todos nós tivermos essa responsabilidade... Eu estava a ouvir um programa ontem, numa rádio, em que, e foi bastante interessante, a partir de casa, há pais que não permitem que os filhos os tratem na segunda pessoa, por tu. Por tu, sim. E não fazem o uso claro, do também linguisticamente não... Eu não lembro de tratar a minha mãe por tu.
Pois, mas Eu é muito sempre tratei frequente. por você. Mãe, a senhora quer sair conosco. Mãe, a senhora quer ir para as compras conosco. Sempre foi assim. Agora, eu pessoalmente e particularmente, por uma questão de educação, porque foi assim que eu fui educada, eu jamais, e não aceito, e cai-me muito mal, uma pessoa que não me conhece de lugar nenhum, estar-me a tratar por tu logo assim. É que perdo qualquer hipótese, qualquer oportunidade. Mesmo no Instagram, Facebook, as pessoas que me pedem ajuda porque querem cantar, querem aparecer na televisão ou porque querem ser modelos, me ajuda só. Basta entrar com o célebre oi e tu mesmo, sou muito teu fã. Esquece. Eu deleto imediatamente, eu bloqueio logo. E há essa deslocação, né? Começa a colocar a pessoa na segunda, depois vai para a terceira, depois volta para a segunda. E há este problema, digamos, de deslocações. Eu acho que aí também, independentemente de ser a concordância, é um bocadinho mesmo de educação, saber ser e estar. Perfeito. Também trazem isso, eu não vou tratar por tu alguém que não conhece, nada uma a pessoa muito intimidade. mais velha que eu. É que agora está tudo... E tem mais. É uma questão de concordância, conforme você disse. Também. Mas no princípio trata-te por tu, depois vai por você. Aqui também tem aquela coisa da ignorância, que você é ignorante, estás armado em ignorante. Porque as pessoas acham que quando tu tratas a pessoa por tu, estás a ofendê-lo. Ou por você. Se tu dizes assim, olha, você... Ele não está a ver, ele não conhece e que está-lhe a dar uma certa distância. Eu não conheço, você não priva comigo. Então, eu estou a tratá-lo por você com o devido respeito, que você nunca foi ofensivo. Nós estamos a dar aquela margem, aquela separação, aquela parede invisível. Tu lá, eu cá. Não nos conhecemos, não privamos, então... Apesar de que é uma teoria de alguns linguistas que vão discutindo para tentar eliminar essa terceira pessoa gramatical, como existe em outras línguas que não têm a terceira pessoa, porque eles entendem que não pode existir esta ponte, ou seja, este muro, deve existir sim uma ponte que ligue, que não existe este fuso. Mas a grande preocupação neste sentido é o desconhecimento, muitas vezes, por parte das pessoas, de que o ideal... Por isso é que às vezes algumas rebelam-se com relação, quando lhes tratamos por você, ouvindo a expressão você, a ideia é que essa expressão você fica subentendida, né? Subentendida como o quê, pelo amor de Deus? Ou seja, que ela não venha expressa... É o comportamento verbal. Exatamente, não vem expressa por você. A senhora, que é a mesma coisa, você. Há algumas pessoas, quando se deparam com esta expressão você, assim, ouvindo-a... Para eles é ofensivo. Exatamente, sim, tem esta percepção. Assim. Tem esta percepção. Agora, para eliminar, o normal é substituir a expressão você por senhora. Mas as pessoas aqui não acham que senhora é escravatura. Exatamente. E está por uma outra idade. Sim, não é. É uma questão de educação. Olha, senhora, por favor, dirija-se àquele balcão. Não, tu vai para lá. Mas estamos aonde, afinal? A questão da ignorância. Há um deputado português que havia dito, quando o assunto é língua, aquilo é como se fosse uma guerra, digamos, de Torre de Babel, né? Uma discussão que às vezes nós não conseguimos nos entendermos ao certo. É essa pequena mudança que se faz. O facto de usar a expressão você, ela expressa, é um motivo para uma discussão, é motivo para uma briga, quando é a mesma forma correta para nos dirigirmos a uma pessoa de quem não temos uma aproximação, de quem não temos um contacto assim familiar ou uma ligação assim de proximidade, é um afastamento. Então tentamos colocar esta pessoa. Eu acho que você está corretíssimo. Gramaticalmente está correto. Só que só mal das pessoas que desconhecem o porquê deste uso. A ignorância é muito atrevida mesmo. É a falta de conhecimento. Porque você... Aqui já está usando no sentido literal, não, Vitória? A expressão ignorância. Sim. Aqui cabe, sim. Sim. Aqui, sim. Estou a utilizar a falta de conhecimento das pessoas, sim. A falta de conhecimento. Porque se a pessoa soubesse, tivesse conhecimento do significado real do você, do verbo, não é? De ser o você, eu acho, do pronome, eu acho que não teríamos ofendidos. Sim. Porque eu
acho muito mais ofensivo quando me tratam por tu, uma pessoa Sem que não termos me a é intimidade. ida nem achada, nunca vi nem mais gordo. Então eu vou para um balcão de um banco, de uma instituição, e a pessoa que não me conhece, o segurança, está-me a dizer, tu passa para lá, mas onde é que nós estamos? Isso não é ofensivo? Eu acho isso insultuoso até. Porque primeiro, eu sou mais velha que ele. Segundo, eu sou uma senhora. E eu acho que o facto de merece toda a cordialidade possível e educação. Ninguém não é? merece desrespeito. Então, Ninguém por uma merece. questão de educação. É que da maneira que as pessoas tratam o você e o tu, é que está completamente distorcido. Completamente distorcido. As pessoas fazem uma confusão em relação a isso que a mim faz uma aflição. Então Quando é uma temos coisa aqui tão uma, simples. temos aqui uma tarefa bastante identificada para os nossos professores de língua portuguesa. E fica mais E é complicado. levar o conhecimento, sobretudo dessas expressões Eu, usadas no dia a dia, que faz muita confusão aos falantes. honestamente, eu pergunto-me se no ensino primário ensinam Ou que tipo a de língua portuguesa conjugação andam a dos ensinar? verbos. Se ainda ensinam a conjugação dos E aí está o verbos. segredo para se falar e escrever corretamente, que é o domínio do acontece? verbo. Ensinar se ensinam. O grande problema é como é que ensinam. Aí está. Eu estou recordado quando éramos mais pequenos e quando fôssemos chamados para, na sala, né, de aula, fôssemos chamados para lermos as vogais. Nós líamos de uma forma tão rápida para mostrar ao colega que eu sei, sou bom e tão rápido. Mas não significa que eu percebia que estava a ler, não significava que eu conseguia sentir o som de cada uma das vogais que eu lia. Por isso é que até hoje muitos de nós pronunciamos tão mal as vogais, tão mal as próprias consoantes. Abrimos quando deveríamos fechar, me refiro ao caso das próprias vogais. Porque naquele momento, e os próprios verbos hoje são ensinados como se fosse um pacote que contém um produto e só deves engolir este pacote sem abrir o conteúdo que lá está. Bem, resumindo e concluindo, era aquilo que antigamente se dizia, tu não sabes, tu decoraste. Sim, Exatamente. é exatamente. É isso que tem acontecido no nosso sistema de ensino. Porque se tu souberes o verdadeiro sentido e significado Tu não das cometes palavras, não se cometiam esses erros crassos que se cometem. Eu hoje, por exemplo, ao pronunciar a palavra economia, em que a vogal E, estando no início, ganha a pronúncia de I, e é uma regra segundo a ortoépia e a própria prosódia, as pessoas logo dizem economia com I. Dizem que estás a afinar. Eu ando a procurar essa cadeira de finúria que eu nunca vi, andei em universidade, nunca vi, né? Que dizem que É você uma está... palavra programa. Programa. O próximo, Aham. A letra X, por exemplo, tem 5 sons. para a nossa realidade. Não, gramaticalmente. Na gramática, a letra X tem 5 sons. Certo. E, infelizmente, causa muita confusão na hora de pronúncia de muitas pessoas. Há quem, por exemplo, diga próximo. Sim. Quando aí este X tem um valor de duplo S ou duas S, que é a forma correta, são letras, diz próximo quando é próximo. O problema é esse, é que os professores na também, palavra, ao pronunciarem as palavras, na palavra peixe, incorrem, fazem com que os alunos... Outro falso problema é a questão também da finúria, querer afinar. Que lamba, sequel. Sim. Essas todas as expressões é importante. 2000, eu costumo perguntar o que é isto 2000? E eles acham que agora, boa tarde, né? Bigalda. O que é boa tarde? É boa tarde. Boa tarde. Bigalda é obrigado. E também essa confusão entre obrigado e obrigada, que seria muito importante esclarecer os professores em sala de aula. Quando é que usamos obrigado e quando é que usamos obrigada é muito importante. Mas não está na cara que é feminino e masculino. Muita gente não consegue compreender. Ainda a semana passada privei com alguém, que uma menina, no caso desses, que ela só tem de dizer obrigada quando for cumprimentada por uma mulher. E ela vai responder obrigado se for um homem a cumprimentá-la. Então, esta confusão ainda. Olha, eu lamento muito e estou muito preocupada com essa geração nova, essa geração que está aí a vir. E eu acho que a que está a crescer agora ainda está pior. Vai ser pior. E eu compreendo que ainda vai piorar em função também das tecnologias. Já não se damos o trabalho de estar a redigir, porque ajuda muito, tanto na escrita e na oralidade. Há um escritor brasileiro, chama-se
Serrano Freire tem um livro intitulado Afinal, porque os nossos alunos não aprendem. Ele diz mais ou menos que todos nós nascemos gênios, só que a nossa genialidade começa a ser desgenializada, ou seja, começamos a perder este lado gênio a partir dos 6 anos, no momento em que temos um contacto com um mundo bastante prolífero, digamos assim, ou prolixo, vamos assim dizer, em termos de acontecimentos, em termos de influências, e há um total descontrole. Eu hoje reparo o meu filho, que tem 2 anos, quando ele vem da creche, cada dia ele traz uma palavra nova. Sim. Imita o colega, ele tem 2 anos, imita o colega. E que as tias dizem. Exatamente. Então, uma frase de imitação. E em casa eu acabo por ter um trabalho tão grande, porque é tão difícil de fazer perceber que não é assim que se diz. Leva um bom tempo. Ele antes pronunciava também a palavra barriga, e ele agora depois passou a pronunciar baviga, porque o colega dele também pronuncia assim. E para corrigir este fenómeno, este problema, vai-me levar um bom tempo, um bom trabalho. E em tempos estava a conversar com uma escritora que é a Amélia da Lomba. Ela dizia mais ou menos assim, quando lhe perguntaram se não pensava em escrever para os mais pequenos, ela dizia que, olha, se calhar passa a ser mais difícil escrever para eles hoje, porque eles têm um mundo de conhecimento aberto, bastante alargado, bastante rico, bastante vasto, e que é um conflito muito grande que eles têm, uma dificuldade de definir ou selecionar o que lhe interessa para depois, no fim, construir uma identidade. Hoje, construir uma identidade, uma personalidade, não está uma coisa fácil, está difícil, porque há esta pluralidade de acontecimentos, de coisas, até na própria vida profissional. Estamos a ter indivíduos que parecem ser os tudólogos, vamos assim dizer, que fazem tudo uma mesma coisa. Há uma ausência de identidade, de construção da identidade, que nos daria para uma qualidade, para uma boa uma proficiência para quem, por exemplo, se focasse em 2 ou 3 áreas. E como há esta proliferação de acontecimentos, de conhecimentos, de invenções, de boatos e mais alguma coisa, então formar uma identidade não está fácil. Talvez aqui teremos de usar a máxima de Sócrates, o chamado o filtro teste, ou seja, o teste de filtro triplo, composto por 3 perguntas. Uma que é verdade, perguntar à pessoa se aquilo que me vai dizer sobre o meu amigo ou sobre quem quer que seja, se é verdade. É verdade. E a outra seria bondade, é uma coisa bom, aquilo que ele vai dizer se é bom ou não. E a outra seria utilidade, aquilo que me vai contar se é útil para mim ou não. Só que se usarmos essa máxima, vamos ser excluídos por outras pessoas que gostam de contar a fofoca. Vão vir dizer que não, ele é ignorante, por isso é que eu não gosto de lhe contar as minhas cenas. Aí já é esse... A questão da ignorância vigora. Mas olha, nós temos, obviamente, o Ministério da Educação, que é o Ministério de tutela do ensino, não é? Ele regula os livros, as gramáticas, o ensino, não? Uma boa pergunta. A minha seria, quem que produz estes livros? Anteriormente, quando o ensino não era ainda comercial, como já hoje é, o professor de gramática era o gramático. Era o próprio gramático. O professor de filosofia era o filósofo. Hoje temos mais estudiosos de filosofia e não temos filósofos, infelizmente. O professor que está em sala de aula, que está a ministrar este conteúdo, infelizmente não sabe de onde veio, foi importado ou foi comprado, não sei em que parte. Quando olhamos para, digamos, o programa da reforma educativa, dizia em alguma parte que os exemplos, por exemplo, para a dança ou a música deveriam ser baseados de acordo com a zona do estudante, a zona de atuação do professor, ou seja, onde é que o aluno vive. Por exemplo, aqui em Luanda, os exemplos seriam justamente de Luanda, porque havendo esta aproximação, aliás, mesmo jornalisticamente falando, se o local em que está a acontecer o facto for próximo de quem está a ouvir, o interesse é maior. Sim. E o que é que nós temos nos nossos conteúdos? Há uma deslocação, há uma relação bastante, digamos, desfasada, um distanciamento bem tão grande entre o sujeito e o conteúdo. E a materialização disto acaba por ser mais difícil. Eu não sei onde é que eles vão à busca dos técnicos que trazem-nos aqueles conteúdos que não nos dizem e porque afastam-nos bastante. São 2 problemas que estão bem identificados na nossa questão do ensino. O primeiro, que é a fiscalização dos docentes,
para poderem perceber se de facto são credenciados para tal. E a questão da uniformidade, a inspeção, a fiscalização. Um professor especializado para aquela determinada cadeira ou disciplina ou área a lecionar. Se é formado, é muito importante. E um outro falso problema. Mas aqui também, não vamos olhar só na perspectiva de formação pedagógica, não é? Que tem que ser apenas um indivíduo que veio do ISCED, por exemplo, ou da Faculdade de Humanidades. Para dar aulas basta ter um curso básico de pedagogia, é logo professor. Infelizmente, não se tem aquele grau de exigência para tal. Exato. E a questão da uniformidade dos conteúdos. O meu irmão que está a fazer a 6ª classe num colégio recebe um conteúdo diferente a alguém que está a fazer a 6ª classe numa escola do Estado, por exemplo. Então não há essa uniformidade. Não há uma uniformidade. O privado tem digamos, um plano curricular diferente. Sim. Tanto é que eles nem participam Mas são escolas todas de direito angolano ou... De direito angolano, sim, é tipo como participar. Os professores dessas escolas privadas não participam das ZIPs, que são as zonas de influência pedagógica. Eles não participam. Uma ou outra que participa, né? essa escola. E é aí onde se vai definir, é onde se vai fazer a dosagem dos conteúdos ou dos planos curriculares, dos planos semestrais, dos planos semanais, dos planos diários, são discutidos aí. Agora estamos a falar, por exemplo, nos exames nacionais, fez-se agora, ou vai-se fazer, fez-se no dia 11 do mês passado, o Exame Nacional Piloto, e há este desfazamento, e a própria senhora Ministra sabe perfeitamente disto, que existe este problema. Não há uma uniformidade. Sim. E não é só um problema da base, até no ensino superior. O indivíduo que está a fazer engenharia numa outra instituição privada, totalmente diferente da quem está, por exemplo, está a fazer no público. E quais são as consequências desse preconceito todo linguístico? O preconceito é um bullying linguístico. Isso pode afetar a saúde mental de qualquer um. E depois a exclusão social. Logo, se estão a rir de mim por ter esse sotaque, até sotaque, eu me afasto, me isolo. Não, mas então, aqui as pessoas não sabem fazer esse discernimento de falar mal, sotaque, dicção, só querem logo sim. atirar as pedras. Então a exclusão social é um dos elementos desta consequência. E a questão também do o fechar-se, isolar-se. Por exemplo, há muitos nossos irmãos que, depois de se perceberem que falam português diferente do que se fala aqui em Luanda, já não falam português. Ele prefere falar a sua língua materna. E isso acaba trazendo uma barreira. É a nossa língua materna, quer dizer, a língua tradicional. Exatamente. Ele fecha-se e acaba-se tendo uma barreira na comunicação daquele grupo onde ele agora está inserido. E se a língua é este instrumento que nos permite estabelecermos e contrairmos as relações, nos permite manifestar o que nos vai à alma, nos permite dizer às pessoas: olá, estou aqui, o meu coração bate, me consegue ouvir. E se não me dão este direito, se me negam este direito, automaticamente eu sinto-me isolado, sinto-me inútil, sinto-me não capaz, sinto-me incapaz. E eu, por exemplo, a dado momento, em locais públicos, prefiro não falar. Mesmo muitas vezes se eu atender o telefone onde há pessoas, logo esse está a afinar, esse está a se fazer, esse quer aparecer. Quando eu estava a fazer o primeiro ciclo, eu era chamado de o Portuga ou o Tuga. E no superior aconteceu a mesma coisa, há esse bullying, em algumas outras paragens acontece. Então essa sua forma de falar vem desde a sua tenra idade? Sim. Sim. Não foi adquirindo? Não, ela só vai amadurecer. Ou com conhecimento, né? Olha, daqui a bocado, eu não sei, já estão aí a fazer gestos, daqui a bocado a pessoa está pendurada na parede. Olha, assim bem rapidinho, pena, estamos mesmo já na nossa reta final. Eu queria que vocês tecessem algumas considerações, assim, a última consideração, para que se evite essa discriminação. O que é que se pode fazer? O que é que a pessoa deve fazer para evitar a discriminação? A primeira coisa é a consciencialização. Há um gramático que nós consumimos muito em Angola, que é José Maria Relvas, que ele diz o seguinte:
todas as pessoas têm uma língua, têm culturas, têm etnias, têm maneiras de se manifestar diferente. Isso que não faz destas pessoas especiais ou menos especiais. O que é importante é que elas devem existir e são pessoas necessárias da nossa vida. Então, que evitemos ao máximo essa coisa de discriminar as pessoas, as outras, assim como existem os altos, os baixinhos, os magrinhos, os gordos. O mesmo acontece na perspectiva da língua. Temos maneiras diferentes de falar e os fatores são vários os fatores, como dissemos há pouco, desde os biológicos, os fatores geográficos, climáticos, sociais e culturais acabam por interferir neste cenário. Então, que haja consciência para as pessoas que normalmente falam. É importante também certificar do significado da palavra que eu estou a usar. É importante termos a certeza, como se costuma dizer, antes de outra pessoa ouvir, eu que estou a falar devo primeiramente me certificar ou ouvir se falei mesmo bem ou não, porque uma palavra às vezes maldita não só vai ser percebida assim, mas causa também uma sensação de estranheza, né? Às vezes até no próprio som. Então, que nos certifiquemos justamente se estamos a falar usando a palavra de forma correta, conhecemos o significado. Escrita, que às vezes a acentuação, uma vírgula no lugar errado, já dá outra acentuação à frase, não é? Sim. Então, estas são as minhas considerações para, pelo menos, convivermos harmoniosamente. E de forma muito prática, eu gostaria de apelar lá em casa sobre a questão do preconceito linguístico, que tenhamos mais empatia, porque este preconceito não é unilateral, é bilateral, tanto para quem tem certas debilidades na oralidade ou na escrita e tanto aqueles que, de alguma forma, dominam a língua portuguesa de acordo à norma gramatical, que às vezes são vistos como o português, tal como já mencionou aqui. E, por um lado, também a questão da consciencialização, a compreensão. Devemos primeiro saber o porquê antes de julgar. Claro. Por que ele pronuncia, por que ele fala assim. Às vezes até pode ser uma questão de saúde. Exatamente. Há pessoas que têm a língua presa. Também influencia a questão do sotaque. Então, a compreensão, o saber porquê antes de julgar é muito importante. Agora, um apelo a outras pessoas que também não se dão muito trabalho para se calhar melhorar algumas expressões que não tem mesmo a ver com o sotaque, não tem a ver com a questão cultural, tem mesmo a ver com o desleixo. A lei do menor esforço. Exatamente, a lei do menor esforço. E usam palavras que desconhecem o seu significado. Isso é fatal. Isso é muito fatal. E se calhar dá origem ao bullying. Queria dizer uma outra coisa, mas faz-se perceber outra. Agora, é importante compreender que no meio disso tudo, o mais importante é se fazer compreender. Se tu me entendes, evita-se muitos problemas. E prontos. Acabamos o nosso programa desta forma. E você que está lá em casa, siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, Lifestyle em Português, e no YouTube. Até lá, beijinhos, passar bem.